É o seguinte, durante alguns anos, eu e o Cristóvão fomos vítimas dos jornalistas aqui em Brasília, né? Por causa de um reitor militar que, durante muitos anos, andou nos perseguindo, embora fora da universidade. Bom, esse assunto de hoje, para vocês terem ideia da dificuldade que eu tenho, eu escrevi um livro, que é a primeira infância, a raiz da violência, com 170 páginas. E esse livro, aqui o Isaac me convidou, é para resumir o livro em 20 minutos, que vai ser uma tarefa um bocado difícil. Eu me interessei por esse assunto da violência há uns 40 anos atrás e venho fazendo conferências, escrevendo artigos e publicação. E nesse livro, A Primeira Infância, as Raízes da Violência, o que ele traz, que a única forma sem isso, nós não vamos conseguir diminuir nada. E, infelizmente, os planos de combate à violência não trazem uma linha sobre a prevenção da formação do indivíduo com comportamento antissocial. Quer dizer, e esses indivíduos com comportamentos antissociais vêm aumentando cada vez mais, porque praticamente nada se faz nesse sentido. O segundo livro que eu acabei de escrever é sobre os erros das políticas de segurança pública. E um dos erros dela, quando faz os planos, é que ela não vem pensando na prevenção. Os planos de combate à violência, o nome deles são planos de combate à violência. E o seguinte, bom, se os indivíduos com comportamentos sociais são formados na primeira infância, quem deveria formular políticas públicas de prevenção da violência não seriam os servidores da justiça e dos órgãos de segurança. Política para prevenir a formação de bandidos, de criminosos, é uma política que tem que ser formulada pelos psicólogos, pelos professores, pelos educadores, pelos sociólogos e pelos pediatras. Porque quem entende de primeira infância somos nós. Eles não entendem nada. Enquanto os órgãos de segurança estiverem fazendo políticas para a diminuição da violência, ela não vai diminuir. O seguinte, eles são de responsabilidade pediatra. O combate à violência, não. Esse é da responsabilidade da justiça e dos órgãos de segurança. Então, para a formulação de política preventiva, nós temos que usar outro tipo de profissional. Seguinte. E a violência, nós podemos classificar a prevenção da violência em 4 níveis. Prevenção primária, que é isso, é formar indivíduos que têm uma boa saúde mental, personalidade firme, personalidade sadia. Ele equivale mais ou menos à promoção da saúde física. Promoção da saúde física, o que nós fazemos? Nós queremos que os indivíduos não fiquem doentes. Eles não são doentes. Então, evitar o tabagismo, bebida, uso de drogas, alimentação sadia. Nós estamos cuidando de indivíduos sadios. Esta é a forma mais eficiente de nós diminuirmos a violência nesse país. É criarmos indivíduos que têm uma personalidade sadia, que nunca irão roubar, nunca irão matar ninguém. A prevenção secundária é um pouquinho diferente. São indivíduos que nós temos que prevenir aqueles fatores que transformam as crianças sadias em marginais. Também essa área é de responsabilidade pediátrica. Não tem nada a ver com justiça, nada a ver
com a polícia. Isso é um problema nosso. E, então, se nós prevenirmos, conseguimos construir uma população de crianças sadias, conseguimos fazer com que esses fatores não transformem os bebês em marginais, nós conseguiremos diminuir muito a violência. Mas não é isso que acontece. Os órgãos de segurança, eles entram na prevenção terciária, se propõem a proteger e impedir ações dos indivíduos com comportamentos antissociais. Quer dizer, aí já virou bandido. Aí entra os planos de combate à violência. Para quê? É para não entrar na nossa casa, não matar a gente, não assaltar, não sequestrar. Mas aí o marginal já está formado, ele já está com a que eu chamo semente da violência. E a prevenção quaternária é aquele que tem por objetivo tirar o cara do nosso meio, da sociedade, e prendê-lo para que não faça mal a nós todos. O seguinte: fatores determinantes do comportamento. Então, ali vocês estão listados a série de fatores, todos eles estão nesse livro que eu escrevi, nos 2 livros, são aqueles fatores que, quando presentes, o comportamento é bom. Então, vem gestação desejada, exemplo dos pais, disciplina, ensino, disciplina, limites de valores, autoestima, privação. Agora, quando você tem aquele sinal vermelho, se for do outro lado, se estiver presente, privação materna, violência doméstica, distúrbio da personalidade, distúrbio do caráter, nós vamos implantar na criança o que eu denomino semente da violência, que é implantada na criança com 6 anos. Então, com 6 anos, você vai ter os indivíduos que não têm a semente, que são os indivíduos que vão ser sadios, aqueles que tiveram uns cuidados que eles necessitavam na primeira infância, e vocês vão ter um grupo que não são bandidos, não são infratores, mas já tem o que eu chamo de semente da violência e vai precisar só adubar um pouquinho para virar, então, um marginal. O seguinte. E a personalidade estruturada, que aos 6 anos, nós somos o que éramos com 6 anos. Então, aos 6 anos, estamos com a nossa personalidade estruturada. Por isso que essa reunião de hoje é importante, porque são os cuidados da criança de 0 a 6 anos, até nós achamos que deve ser antes, durante a gestação também, é que vai permitir que nós formemos indivíduos com comportamento sadio. Então, são fatores determinantes do comportamento. É importante porque comportamento bom ou mal, isso com 6 anos. Então, as medidas tomadas posteriormente, que são aquelas que estão aí, para todo mundo ver, não vão dar resultado nenhum. Ou, se vocês quiserem, dão o resultado que vocês estão vendo no Rio de Janeiro, que é o resultado dessa falta da política de formação de indivíduos com bom comportamento. É o seguinte, a semente da violência, então, já tem a semente. Aí vai depender do meio ambiente, da chamada má companhia, da pobreza, das desigualdades sociais. Isso tudo que diz aí que fabrica o violento e não fabrica. Isso aí são fatores que nós chamamos predisponente. É um indivíduo que já tem essa sementinha, que sofrendo isso aí, então vai se tornar um bandido. E os fatores que chamam desencadeante. É aquele do ciúme, por exemplo, é um desencadeante. Um indivíduo que leva uma batida do carro e mata o outro, são fatores chamados desencadeantes. A nossa política aqui hoje é que é prevenir isso aí, que não adianta mais nada. É achar que o pobre é marginal, que o favelado com filho de favela, com pobreza e com bandido, que não tem nada a ver. Os pobres são os que mais sofrem nesse país da violência. Só se vê os tiroteios na favela do Rio. O seguinte. Agora, por que isso tudo piora na adolescência? Porque o adolescente tem o que nós chamamos de síndrome da adolescência normal. Síndrome da doença. Síndrome é uma doença da adolescência normal. Quer dizer, é o comportamento deles que é diferente. Eles já são assim diferentes, sem ter nada.
Mas nessa fase que ele recebe muito hormônio e que tem esse comportamento diferente, aí que começa a matar uns os outros. Aí que começa, por isso que o adolescente é muito preocupante. Seguinte, locais em que as ações serão desenvolvidas. Paternidade responsável. Depois você vê o ambiente familiar, amor, carinho, segurança, o ensino dos valores, da disciplina e da autoestima. Vocês estão vendo aí que para prevenir, diminuir a violência não tem nada a ver com isso que estão pondo polícia na rua, tem que iluminação, tem que ver essa série de coisas que a polícia vem fazendo, né? E que todas elas não dão resultado. Família, creche e escola, continuar o ensino da disciplina, limites, valores. Isso é um ponto importante, porque eu não sei, mas na minha impressão que isso aí não é ensinado, né? Aqui no Brasil. Isso não é o Cristóvão, talvez saiba melhor, mas que o ensino sistemático, honestidade. Se vocês não ensinarem honestidade com a criança pequenininha, ele vai ser bandido riquíssimo, como nós estamos vendo aí no jornal hoje, cheio de indivíduo rico preso, não é? E aqueles limites, e os valores estão ali, sinceridade, justiça, humildade e tal. E o governo, a adoção, que é uma coisa, que é criar família para todas as crianças pequenininhas, crianças pequenas, centro integrado de desenvolvimento infantil, lares substitutos, centro de apoio psicológico, aquelas crianças que apresentam alteração de comportamento, esses centros receberiam as crianças para que elas não se tornassem marginais. E por último, aqui eu coloco esse centro de ressocialização chamada, devia ter dois tipos. Que seria um tipo escola, que a criança ficaria numa escola, que são aqueles que roubam uma bola, roubam um objeto qualquer, uma bicicleta, porque eles vêm sendo misturados com aqueles criminosos que já mataram, já furtaram, eles são colocados juntos. Então, o que acontece? Aqueles que são ainda pouco marginais passam a ser iguais aos outros. O seguinte, então, isso por último, educar significa transformar bebês em bons cidadãos. Não é só ensinar a ler, a escrever, a ter boas maneiras, a conviver socialmente e construir uma pessoa com disciplina, limite, personalidade firme, bom caráter, bons princípios e valores. Elevada autoestima, autossuficiente, capacidade de expressão, espírito de iniciativa corajosa, responsável, de fácil convivência. Elevado compromisso social e espírito público. É a maior aba que se tem para prevenir a formação de delinquentes. Quer dizer, ou nós cuidamos da criança nos primeiros anos de vida, ou a outra alternativa para diminuir a violência é acabar com os violentos. Que existe uma Constituição que diz que não pode acabar com eles do jeito mais radical, né? Que acho que metade da população mais queria que fosse feito, né? Se fizesse um plebiscito aí, haveria uma votação para resolver os problemas dessa menina Vitória que fizeram com ela lá, como é que devia ser resolvido esse problema. Tenho a impressão que 90% da população tem uma solução diferente do governo, mas como tem o Cristóvão, que é senador aqui, eu não posso ir em frente nesse raciocínio. E muito obrigado para vocês. Tá?